Olá pessoal, vamos lá, vamos tomar mais um café pastoral. Bom, você já percebeu de quando você frequenta uma igreja, geralmente uma igreja cristã, o número de pessoas que por vezes aparece lá na igreja, eu digo aparecem porque elas vão às vezes num dia e nunca mais aparecem. E elas se sentem tocadas, elas se emocionam, elas choram, elas no final ali daquele culto, daquela celebração, ela procura às vezes o pastor, alguém para conversar e diz, olha, eu fui muito tocado por Deus, Deus falou muito ao meu coração, e ela chora e diz, eu preciso voltar, Deus falou, é aqui meu lugar, essa coisa toda que nós aí há muitos anos estamos acostumados a ver e ouvir. E chega na próxima reunião, ela já não aparece mais, apesar de terem feito contato, de conversado, enviado mensagens, mas ela simplesmente não aparece mais. O que a gente precisa ver hoje e começar a ver é que existe muita gente que ela quer apenas ser tratada na alma. Para ser tratado na alma, querido, você pode procurar um psicólogo, um psicanalista. A igreja também pode ser uma unidade terapêutica para você. Mas Deus não quer somente te tratar na alma. Ele quer te tratar em todo o seu ser. Então, para isso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto da palavra, não se esqueça, nós estamos rumo aos 500 cafés pastorais e se você quiser participar desse projeto com a gente, basta se inscrever em nosso canal aí no YouTube, Café Pastoral, clica aí no sininho das notificações, deixe seu comentário, seu like, é muito importante, compartilhe este canal, este vídeo com outras pessoas, tá bom? Se está sendo bênção para você, pode ser bênção na vida de outros também. Deixa eu ler com você 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. A palavra Espírito aqui aparece em letra maiúscula, então se trata do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que habita em nós. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aparece agora aqui em letra maiúscula. Quando fala o espírito do homem, essa é letra minúscula, porque trata do nosso espírito, ok? Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, já que está em letra minúscula. Não se trata do espírito de Deus. Nós recebemos o espírito procedente de Deus, ok? O Espírito Santo de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, olha só, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, o próprio Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Importante isso, para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, está aqui em letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, obviamente, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando a gente lê uma passagem como essa, mostra para a gente de forma muito clara que Deus trabalha numa parte do nosso ser chamado Espírito. O espírito do homem, quando ele não tem Jesus em sua vida, ele continua no sentido de morto para o seu relacionamento com Deus. Ou seja, como Deus comunica-se com o homem através do Espírito, do nosso Espírito, por meio do seu próprio Espírito, quando esse homem, esse ser humano, ele não tem uma relação com Deus baseada na sua fé em Cristo Jesus, quando ele rasgou seu coração, quando ele confessou seus pecados, quando ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como o único eterno Salvador, reconheceu que aquela morte na cruz foi o suficiente, plena, ampla, completa, para lhe dar salvação, ou seja, voltar a um relacionamento com Deus. Então esse espírito que estava morto nesse relacionamento com Deus agora é vivificado e ele agora começa a se comunicar com Deus, pois o Espírito de Deus começa a habitar no homem e aí ele vai tratar da sua alma, que essa alma que nós temos é tudo aquilo que nós temos de pensamentos, de intelecto, de emoções, de sentimentos, uma série de coisas. Então quando nós chegamos em Cristo, quando você realmente abre o coração para Jesus, você já chega
chega com uma história. Você não é uma pessoa zero, você é uma pessoa que tem uma história. Mesmo que você seja criado numa igreja evangélica, quando você tem a compreensão do evangelho, você já tem frustrações, decepções, alegrias, tristezas, você tem boa educação, má educação, você tem hábitos que são mundanos ou hábitos que são com valores positivos ou valores negativos ou valores que mesmo são cristãos. Você tem uma história por detrás de você. Você tem valores na sua vida, sejam valores bons ou valores ruins. Você tem hábitos na sua vida. Então você chega em Cristo com sua alma, com sua personalidade ali formada, uma série de coisas na sua vida. E aí agora vem o Espírito de Deus. Quando alguém está no meio cristão, no meio dos servos de Deus, no meio da igreja de Jesus, e chega ali, quando eu falo igreja, agora estou falando daquele local que você vai, né, vamos dizer assim, do local que você vai e senta ali para ouvir uma mensagem do Evangelho. E aquela mensagem toca na sua alma, ou seja, nas suas percepções, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E aí talvez alguém diga para você, você é mais que vencedor, você pode mais, você é desejado pelo Pai. E então a sua alma, que é carregada de frustrações, decepções, uma série de coisas que você talvez tenha feito certo ou errado, e aquilo mexe com você, e você começa a chorar, você começa a se quebrantar, você começa a se sentir mal naquela situação de dizer, poxa, é isso mesmo, eu preciso mudar a minha vida, mudar a minha história, eu preciso tomar novas decisões, eu preciso aplicar isso em minha vida. Mas aí aquilo acaba, você sai dali, vai viver a sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai para sua faculdade, vai para sua escola, enfim, você vai viver o que você tem que viver. E como aquilo tocou a sua alma e não mudou o seu espírito continua morto em relação a Deus. Por quê? Porque para que seu espírito volte a ter relacionamento com Deus, você precisa reconhecer seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer Jesus como o único eterno Salvador da sua vida. Você precisa dizer, eu sou pecador e dependo do Senhor, a minha salvação está somente em Cristo, a salvação não se limita apenas a você ir para o céu, isso é uma parte fundamental da nossa vida, mas ela é muito ampla, envolve todo o nosso ser e você precisa entender isso. Quando isso não acontece, você pode sair dali com uma palavra de motivação, mas você pode sair dali sem estar transformado. É por isso que muita gente às vezes não volta. Por quê? Porque ela continua sendo governada por sua alma. E sendo governada por sua alma, todos aqueles hábitos que ela tinha vão continuar na sua vida. Elas vão continuar governando a sua vida como um todo o seu ser. Então é muita gente que passa por isso. E é muita gente que às vezes volta e permanece naquela comunidade local, naquela comunidade cristã, mas ela não consegue ser transformada pelo Espírito de Deus. Não é que não consiga porque Deus não tem poder para isso, é porque ela não se abriu, ela é muito alma, ou seja, ela começa a ver as coisas sempre de forma racional, é tudo assim, tudo tem que ser certinho, tudo ser do jeito dela, ela gosta ou ela não gosta e tal. Isso aí, todos nós temos, queridos, mesmo que você tenha o Espírito de Deus, nós temos. O problema é se você decidiu ser governado por sua alma ou se você teve uma experiência real com Jesus. E agora, o Espírito de Deus se comunica com o seu espírito, revela a você as coisas espirituais, por isso que o texto que nós estamos lendo fala sobre isso, e influencia a sua alma em suas decisões, e você começa a entender as coisas espirituais por meio desse Espírito. Então você pode ter uma sequela de coisas na sua alma, como eu também já tive em minha vida, e se você não vigiar, essa sua alma começa a governar você e você não consegue viver o que o Espírito tem para você. É por isso que muita gente não permanece na comunhão da igreja, não permanece servindo a Jesus, ela começa a viver aquilo que ela acha que é certo. Ela vive, não, assim estou bem com minha família, estou tranquilo, meus valores são éticos, né? São até cristãos e tal, mas ela nunca teve uma experiência com Deus. Ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Ela não consegue discernir, como lemos aqui, a voz do Espírito Santo. Ter a mente de Cristo é a mente controlada pelo Espírito Santo, não é por você, não é a sua alma que governa você, é o Espírito que governa você. Se eu e você deixarmos nossa alma nos governar, certamente nós vamos viver longe da presença de Deus. Você vai fazer exatamente aquilo que você gosta mais de fazer, que você quer fazer, não aquilo que o Espírito comanda você. Por isso que Jesus disse que aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque ele precisa ter essa experiência real com Jesus. E quem diz que você tem ou não teve essa experiência? É você mesmo. Deus é o único que pode julgar isso. Eu não posso, pastor nenhum pode, apóstolo nenhum pode, ninguém pode, querido, padre nenhum pode, ninguém, nenhum líder espiritual pode. Você precisa definir isso na sua vida se você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Você tem a mente de Cristo? Sua mente é de Cristo, ela é controlada pelo Espírito e não por você. Não é você que determina as coisas para a sua vida. Se você deixou de lado a comunhão da sua igreja, por exemplo, local, é porque você está vivendo uma vida de alma. Essa é a verdade. Ou seja,
não preciso, não tenho, não quero. Se a Bíblia nos ensina a viver assim, se somos e temos a mente de Cristo, como podemos governar a nós mesmos? E tem gente que é boa de ideias, tem gente que é excelente, são pessoas agradáveis, são pessoas excelentes, mas estão sendo governadas por sua alma, seus próprios desejos, suas próprias vontades são racionais, tudo racionaliza, é tudo racional, é tudo 2 mais 2 são 4 e pronto, e acabou. Eu sei que existe o lado positivo nisso tudo, mas se nós não formos governados pelo Espírito, a nossa vida, o nosso ser, não terá experiências reais com Deus e não viverá a plenitude de Deus. Leia esse texto depois de novo, 1 Coríntios capítulo 2, de 10 a 16, e procure entender sobre isso. Se você quer ter uma experiência real com Deus, você precisa mergulhar nisso. Que Deus te abençoe. Eu sei que o vídeo está muito grande, mas eu sei que você precisa ouvir isso. Shalom.